Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estaremos estudando escatologia, né? Ou seja, a doutrina das últimas coisas. E eu quero desde já convidar vocês para ler juntamente comigo uma leitura da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, lá no capítulo 24, versículos de 1 até o versículo 31, onde eu convido para ler juntamente com vocês, tá certo? Queridos irmãos, tenham sempre a Bíblia em mãos, tá? Para a gente poder acompanhar a leitura da Palavra de Deus, tá? Vamos ler Mateus 24, versículo 1 ao 31, que nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que não haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas todas as nações. Então virá o fim, quando, pois, vide que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desçam a ter alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naquele dia. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma casa se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os seus escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntará as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Quero convidar você agora a orar juntamente comigo, agradecendo a Deus por este momento, né?
Orando também, irmãos, por aqueles que se encontram enfermos, né, diante dessa pandemia, né? Senhor Deus e Pai, rendemos-te graças por estar aqui mais uma vez, ó Deus, aprendendo a tua santa palavra. Que teu Santo Espírito, meu Senhor, nos ensine e nos oriente em tudo, Senhor. Seja nosso professor por excelência, abrindo nossa mente para o entendimento de tuas santas escrituras. Pai, eu também te peço por cada um daqueles que se encontram em leito de hospitais neste momento, que o Senhor possa chegar, Senhor, estender tuas mãos, usar a tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, vamos estudar escatologia, né? É nossa aula de hoje com base na leitura que acabamos de fazer, né? De ler. Que o Senhor possa nos dar graça, né? Esse nosso curso é um curso básico, não tem nada de avançado aqui. É um curso que estaremos usando uma linguagem que vocês vão entender com facilidade, tá? Amados, vamos ver aqui na nossa introdução da nossa aula, né, o significado de escatologia, né? A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, né? Escatos, né, que significa último, logos, que é estudo, né, ou palavra, né? O termo grego é cognatem, é escarta, né, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas, né? Escatologia, portanto, é o estudo sistemático das últimas coisas. Então a gente já tem uma ideia do que iremos estudar nesta noite, tá bom? Escatologia é o estudo sistemático, né, das últimas coisas, os acontecimentos. Agora, queridos, vamos ver aqui algumas escolas de interpretação. Como é que elas interpretam, como é que elas entendem o livro de Apocalipse, né? A maioria das diferentes escolas de interpretação pode ser entendida na forma em que seu método explica o tempo, tá? Então é necessário a gente aprender e saber disso, porque tem mais de uma linha de pensamento no que se refere à interpretação do Apocalipse, tá? Então a gente vamos ver aqui alguma dessas escolas. A primeira escola que nós devemos ver é a escola preterista, né? Essa escola é também conhecida como contemporânea histórica. Como é que pensa os adeptos desta escola, a preteristas? Eles entendem que as principais profecias do livro de Apocalipse cumpriram-se na destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, e da queda do Império Romano. Eu acho que os irmãos sabem que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele sitiou Jerusalém e vindo a destruir o templo no ano 70 e a cidade de Jerusalém. E a queda do Império Romano, né, que ocorreu no ano 476 depois de Cristo, né? O último imperador foi Rômulo Augusto. Os germânicos, né, eles sitiaram o Império Romano e conquistaram Roma, e aí houve a queda de Roma, né? Bem, o livro de Apocalipse de João deve ter feito sentido para os seus primeiros leitores. É assim que pensa a escola preterista, né? Seus contemporâneos, né? Eles entendem assim: que pastor escreveria uma carta para o seu rebanho que não tivesse imediato significado para essas ovelhas? O que eles ensinam é que o sentido preterista é que se resumiu lá para aquele período, né? Ou seja,
Inclusive, eles creem que a grande tribulação já aconteceu, né? Eles creem que Mateus 24, a leitura que foi lida nesta noite, crê também que já aconteceu. Então, a linha preterista, né? Como vocês vê, esses adeptos, ele diz que já se cumpriram essas passagens do livro de Apocalipse, tá? A segunda escola é a escola futurista, né? Como é que pensa a escola futurista, né? O futurismo, né, situa-se no outro extremo da interpretação com relação ao preterismo, né? O futurismo acredita que o livro de Apocalipse, com a possível exceção dos 3 primeiros capítulos, aplica-se totalmente ao futuro. O futurismo aponta a tribulação final da igreja e é, portanto, especialmente dirigido aos crentes nos primeiros e últimos anos da história. Mas não podemos negar, né, o valor presente das promessas e princípios achados na profecia para os primeiros cristãos, né? Então, a escola futurista, ela entende que ainda estava para acontecer muitas passagens do Apocalipse, tá? Então, eles pensam que ainda ocorrerá no futuro. Os futuristas ele tendem a ser liberalistas. Segue a regra de que todas as declarações proféticas devem ser interpretadas literalmente, né? A menos que a evidência contextual ou o bom senso tornem esse procedimento impossível, né? Ou seja, se algo aconteceu, essa interpretação futurista, ela entende que se alguma evidência, né, contextual tenha acontecido, então, em parte, acredita-se que parte aconteceu e outra parte ainda é futura. Nós temos também a nossa terceira escola, que é a escola histórica, né? Que é o historicismo, né? O historicismo é o método de interpretação da profecia que declara que o livro do Apocalipse é um livro histórico, né? E profético da igreja e do mundo. Como se entende essa escola? Ele diz assim, que desde o tempo de João até o segundo advento de Cristo, né? As predições dadas no livro de Apocalipse não são somente movimentos gerais na história. Dessa forma que declara o historicismo. Mesmo eventos específicos são preditos. Isso inclui a identificação de datas reais do calendário. Hoje, somente um pequeno número de eruditos protestantes são conhecidos como historicistas. Então, é assim, a gente vê nessas 3 linhas de pensamento, mas também a gente pode ver a quarta, né, escola, que é a escola idealista, né? A escola idealista, né? Ela rejeita todas essas 3 escolas, né, que a gente viu. O idealista diz que essas 3 escolas são, por demais, específicas ao interpretar os símbolos proféticos, né? O idealista busca um método de interpretação mais espiritual, filosófico ou poético. A escola idealista de interpretação julga que o livro do Apocalipse é um desdobrado de princípios em figuras. O propósito do livro de Apocalipse não é falar de eventos específicos que virá futuramente. É somente para ensinar verdades espirituais que podem ser aplicadas a todas as situações ou serem delas derivadas, né? Então, nós temos aqui 4 escolas e 4 linhas de pensamento no que se refere à interpretação do Apocalipse, tá? É bom a gente entender isso aqui, porque quando a gente vai fazer uma leitura, né, ver como é que pensa o escritor de algum livro ou de alguma teologia que você ouvir em uma pregação, né? Em qual linha de pensamento o pregador ou o escritor ele está se dirigindo, tá certo? A vinda de Cristo, né? Queridos, vamos estudar, né? A vinda de Cristo. A vinda de Cristo, né?
sua realidade, ela é estabelecida pelo testemunho dos profetas. No Antigo Testamento, encontramos algumas profecias referente à vinda de Cristo. Por exemplo, o profeta Zacarias, no seu capítulo de número 14, versículo 3 ao 5, encontramos quando o profeta ele diz: "E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Aquele dia, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras serão fendidas pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então verá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, né? Com ele, né? Então a gente vê aqui nessa profecia do profeta Zacarias, em que fala que sobre a vinda de Cristo, né? Malaquias capítulo 3, versículo 1 também fala este versículo, as seguintes palavras: Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, né? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os profetas do Antigo Testamento, a gente vê que eles profetizaram sobre a vinda de Cristo. No Novo Testamento, a gente encontra também João Batista, que falou a respeito também da sua vinda. E também o próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro sobre a sua vinda, né? Quando no seu capítulo 14, e versículos 2 e 3, onde Jesus Cristo disse para seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Além de Jesus e os profetas, os anjos também falaram, né, que Jesus voltaria. O testemunho dos apóstolos, né? O testemunho do apóstolo Paulo, que ele fala sobre a sua vinda. Com base nesses versículos que nós acabamos de ler, observem que a vinda de Cristo e sua realidade é estabelecida pelo testemunho, né, dos profetas, dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Então, temos que aprender o seguinte, que na vinda de Cristo será em duas fases, certo? A volta de Cristo é dupla. Isso não se trata de duas vindas, mas sim de dois estágios de uma só vinda, viu? Entendendo isso para ficar bem claro, certo? A volta de Cristo é uma volta em duas fases, tá? É tipo uma partida de futebol, né? A partida de futebol tem dois tempos. Na volta de Cristo, também será assim, será em duas fases. A primeira fase, nós iremos encontrar Jesus Cristo nos ares, né? Ele vem para buscar os seus santos, é quando acontecerá o arrebatamento tão esperado pela igreja, né? E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ele deixa isso com clareza ao dizer que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17 diz: e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esta é a primeira fase. Nós encontraremos Cristo nos ares, né, onde o Senhor vem buscar a igreja, vem arrebatar a sua igreja.
tá certo? Nós ouviremos o tocar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos o Senhor nos ares. A segunda fase será na terra, né? Essa segunda fase, irmão, já será em companhia dos seus santos, em companhia da igreja. Segundo Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículos 7 ao 9, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9 diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aqui já está falando da segunda fase da vinda de Cristo, que ele já vem, agora a igreja vem com Cristo, né? E este segundo estágio da volta de Cristo, né? Se dará o início às suas relações com Israel e com as nações na qualidade de Messias e Rei. Nessa segunda fase, irmãos, ela vai ser visível, né? O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículo de número 28, ele nos diz assim, neste versículo, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação, né? Aqui está falando já segunda fase da volta dele com a igreja, né? Ele agora vem com suas relações com Israel, com as nações, né? Na qualidade de Messias e Rei, tá? Os irmãos podem participar da aula, nos ajudando, né? Nos trazendo até um versículo e cooperando. Vamos ter uma aula participativa, tá bom? Então, até aqui os irmãos entenderam? Entenderam como é essa volta de Cristo? Em duas fases, é uma única vinda em duas fases, né? Não se trata de duas vindas, mas sim de dois estágios, tá? De uma só vinda. A primeira, a gente vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e a segunda, Cristo será visto por todos os povos da terra, tá bom? Qual é o propósito, irmão? Qual é o seu propósito, né, na vinda de Cristo? No tocante aos justos, que é aos crentes, né? O primeiro grande propósito é sobre a ressurreição dentre os mortos, né? E Paulo ele deixou isso também registrado lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que eu acabei de ler há pouco tempo, que diz, né, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e diz: e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, né? Paulo ele nos dá mais clareza lá no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15 e o versículo 22 e o versículo 23, o apóstolo Paulo ele nos dá mais entendimento, né, sobre o assunto. Ele diz no capítulo 15, 22, da primeira carta de Coríntios, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora preste atenção no versículo 23, que ele diz: mas cada um por sua ordem, né? Cristo, as primícias, né? Depois que são de Cristo na sua vinda, né? Luiz Vernancio, ele está nos dando aqui nos ajudando, dizendo assim, vamos ver o que é que ele diz. Ele está dizendo assim: é bom destacar que o capítulo 24 de Mateus não trata da primeira fase, mas sim da segunda. Este versículo, irmão Felipe, ele abrange as duas fases. A primeira como a segunda, tá? Porque lá no capítulo de número 24, nos ensina que fala da vinda dele em glória, mas também fala também do arrebatamento, certo? Lembrando que do capítulo 24 ele vai até
adiante também no capítulo 25, certo? Também faz parte da sua vinda, tá bom? Vamos lá. Então a gente vê que nesse seu propósito é sobre a ressurreição dentre os mortos, né? Aqueles que morreram em Cristo, né? Nos diz que eles ressuscitarão, serão transformados, né? Haverá uma transformação desses que morreram e também uma transformação dos vivos, tá? Quando a gente lê ainda lá em 1 Coríntios 15, o versículo 51 e o 52, né? Quando Paulo diz, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vai ser no momento, né, de um abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a gente vê aqui que é um grande propósito na volta de Jesus Cristo, principalmente para aqueles que morreram em Cristo, né? Estes serão transformados, né? Os que estão vivos também terão seus corpos transformados. São corpos incorruptíveis, né? O arrebatamento de todos, a gente acabou de ler isso lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Os crentes ressuscitados e os crentes transformados serão unidos por ocasião do arrebatamento, sendo arrebatados juntamente, né? E será, conforme a gente acabou de ler, em 1 Coríntios 15, versículo 52, diz que será rápido, né? Diz o versículo que no momento, no abrir e fechar de olhos, né? Vai ser algo assim, muito rápido e também inexplicável, né? A gente não vai saber explicar como vai ser esse procedimento, mas nós sabemos uma coisa, que para Deus nada é impossível, tá? E a gente vê nestas passagens este grande acontecimento tão esperado pela igreja, né? Tão esperado pelos crentes, inclusive até a esperança, né? Daqueles que desceram à sepultura, né? Aqueles que morreram em Cristo, a gente vê essa grande esperança, né? Deles serem ressuscitados, seus corpos mortais, né? Serem transformados pelo poder de Deus, né? Vai ser algo assim extraordinário, onde diz o versículo, né, lá em Paulo, que o nosso corpo vai ser revestido da imortalidade, né? Nós não sabemos com detalhe como é esse procedimento, mas nós sabemos que isso ocorrerá, né? Vai ser algo espetacular, algo maravilhoso, tá bom? Então veja aí como é interessante esse propósito da segunda vinda de Cristo, né? Da segunda vinda de Cristo, né? Essa vinda, né, ocorrerá e acontecerá o tão esperado arrebatamento da igreja. Ocorrerá aquilo que Jesus Cristo disse lá em João 14, né? Que não nos deixaria só, né? Ele quer preparar lugar, disse que voltaria outra vez e levaria para ele, para onde ele estiver, estejai vós também. Então vocês vejam, irmão, como é importante o crente, né, em Jesus Cristo, a esperança futura que tem guardado para cada um de nós, né? Mesmo aqueles que desceram à sepultura, tem a esperança que na sua volta os seus restos mortais, né, vão ser transformados pelo poder de Deus, né? O corpo vai ser transformado, um corpo que é corruptível, né? Vai ser revestido de incorruptibilidade, né? Ou seja, da imortalidade, né? E a morte não terá mais nenhum domínio, né? Nenhum domínio sobre o corpo do crente, né? Ele não morrerá mais, porque
ele agora está com Jesus Cristo, que é a vida. Lembram que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, né? E ele nos dará vida eterna com uma nova visão em Cristo Jesus. Queridos, a gente já viu os propósitos, agora nós iremos ver, irmãos, o tribunal de Cristo, né? O que acontecerá após o arrebatamento da igreja, né? O que irá acontecer? Logo após o arrebatamento da igreja, os salvos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde diz que porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? E também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no seu versículo de número 8, Paulo nos diz que o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? No dia de sua vinda. Agora, irmãos, preste atenção aqui nessa questão do tribunal de Cristo, que naquele tribunal celeste, né, os crentes terão o julgamento das obras praticadas aqui na terra para receberem ou não, né, o galardão. Não se trata de julgamento de pecados, certo? Pois já são salvos. Não será um julgamento para saber quem foi que pecou, ou quem não pecou, se será lançado ao inferno ou não. Esse julgamento do tribunal de Cristo com a igreja não se trata disso. O que será o julgamento? Serão julgadas as obras dos salvos, ou seja, as quais poderão ser aprovadas ou reprovadas, né? As que forem aprovadas darão direito ao galardão, não é isso? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 14, o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse versículo, diz, se a obra de alguém edificou nessa parte, permanece, e esse receberá galardão, né? O versículo 8 diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, tá? Então, esses versículos deixam claro que o crente, irmão, tudo aquilo que ele faz na obra do Senhor, ele não está fazendo em vão, né? Terá uma recompensa, né? Você receberá o seu galardão, né? Nesse dia do tribunal de Cristo, quando a igreja estará diante do Senhor, desse tribunal, para receber da parte de Cristo a sua recompensa, né? De acordo com aquilo que você tiver feito na obra do Senhor, né? Então, não será um julgamento para saber quem pecou, não, mas sim um julgamento para receber recompensa, né? E as obras de cada um vai depender muito daquilo que você faz, né? Por exemplo, nós temos ouro, prata, pedra preciosa, né? Aí depois vem madeira, feno e palha. O ouro ele é símbolo das coisas de Deus, né? Das coisas divinas, né? A prata na tipologia bíblica é símbolo de redenção. Pedras são símbolo do Espírito Santo, né? Pedras preciosas. E também vem a segunda parte, que é madeira, né? Madeira na Bíblia é símbolo das coisas humanas, né? Obras humanas, quando você faz, não pensando em fazer para Deus, fazer para si. E o feno, né? O feno é o capim, que pega fogo rápido. E a palha também, né? A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca, né? Não resiste ao fogo, né? Então, essas obras, elas serão queimadas, né? Obras feitas, aquilo que você faz com interesse humano, serão queimadas, né?
Mas aquilo que você faz, fazendo para o Senhor, haverá recompensa, né? Da parte de Deus, né? Você pode ter feito de ouro, né? De prata, pedras preciosas, né? Isso você fez com amor a Deus, fez com amor a sua obra. Isso terá recompensa. Mas tem aqueles também que fizeram obra de madeira, de feno e de palha, né? Que são coisas humanas que não vão resistir ao fogo, né? Principalmente a palha, o feno, né? Não resistirão ao fogo. É por isso que eu falo, irmão, sempre que você for fazer algo na obra, faça para Cristo, faça para o Senhor, que no final você terá o seu galardão, você terá a sua recompensa. Quando a igreja for arrebatada, vamos encontrar o Senhor nos ares e em seguida iremos para a presença do nosso Senhor Jesus Cristo no tribunal para receber o seu galardão, né? Para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, tá bom? Não pense você que você vai estar trabalhando em vão, tem uma recompensa. Agora lembre-se de uma coisa, né? Nunca faça obra humana, né? Para querer aparecer, né? Ou ser promovido pelo homem. Faça a obra para Cristo, para ser promovido por Cristo, não por homem, tá? É melhor esperar em Cristo, que tem mais proveito, né? Do que obras humanas, né?